Então, hoje todos são bem-vindos, deve ter o pessoal que está chegando. Olha que boa, a Michele aí. É legal É, falar que está inaugurando, né? O Matheus está inaugurando esse. é. Hoje é o nosso primeiro de muitos encontros. A ideia que nós temos é fazer uma sequência desses encontros. Nas terças ou quintas à noite, a gente, né, vamos nos encontrar aqui com várias pessoas falando sobre diferentes temas das constelações uh, organizacionais e institucionais do pensamento sistêmico, tá? Uhum. Então, aproveitem, são todos muito bem-vindos, e hoje o nosso convidado, super convidado, é o Matheus. Ele é engenheiro. Eu cometi uma gafe, eu não pedi para ele o currículo dele, mas eu vou deixar o Matheus se apresentar. É, e a ideia é a gente realmente conversar sobre tudo isso, tá? Uhum. Então, Cris, posso falar rapidinho só o que a gente pensou quando a gente decidiu fazer esses encontros? bora, bora, bora. Agora eu entrego aí. Não, vamos fazer meio um bate-papo mesmo, assim. Tá. Nós damos um curso, né, Cris, de constelação organizacional e consultoria sistêmica, e a gente está lançando esse curso o ano que vem. E a gente viu que o mercado conhece muito pouco sobre esse tipo de ferramenta e esse tipo de prática. E tem muita mistificação, muitas coisas que são mal entendidas e tudo mais, e a gente, para além do curso, a gente quer fazer uma coisa que é de educar também o mercado, educar as pessoas. Eu sei que vocês já são todos, na maioria, alunos da Cris, já conhecem bastante isso, mas a ideia da gente fazer isso foi de abrir esses diálogos, que a gente chama de diálogos sistêmicos, para tratar sobre esses temas de uma forma mais aberta, e aí as pessoas ficarem conhecendo um pouco melhor, e quem quiser se aprofundar, tal, aí tem o curso que a pessoa pode fazer, mas a ideia mesmo é a gente conversar abertamente sobre esses temas, que às vezes eles ficam em fóruns muito fechados, e quem está falando, né, nos fóruns abertos, muitas vezes está falando muita besteira. Então, a gente sentiu a necessidade de conversar, assim, abertamente mesmo, com todo mundo que estiver disponível e querendo conversar. Acho que é um pouco isso, né, Cris, assim, que a gente pensou. Porque é exatamente isso. A ideia é que a gente comece a divulgar mais e se as pessoas nem imaginam do que é o potencial de transformação que a constelação pode oferecer. Então, por isso que a primeira pessoa que me veio foi o Matheus, e então, assim, vou convidar, de acordo com o que os nossos convidados forem trazendo. Olha, o Anuar, eu acho que será um excelente candidato também, aqui em breve, tá? O Anuar tenho certeza que já tem aplicado profundamente as constelações no ambiente de trabalho dele e no escritório, tenho certeza absoluta. Já estou deixando o convite aqui, tá? Nós vamos ter uma participação especial do Rabinho aqui da Lulu, a nossa gatinha está aqui, ela tem que dar o ar da graça, mas é que ela sabe que tem gateiros na tela, né? Temos gateiros na tela aqui. Então, Matheus, eu vou te convidar, assim, se tu quiser trazer, porque às vezes a gente esquece, né? Como é que a gente se conheceu? Como é que as constelações entraram na tua vida? Se tu quiser falar um pouquinho mais de ti, do teu trabalho, e para a gente saber um pouquinho mais, né? Como é que tu chegou nesse caminho? Sim, sim. Bom, primeiro, então, boa noite, né? Agora, começando. As constelações, elas chegaram na minha vida por uma questão, assim, de caráter pessoal, né? Eu tinha
bastante dificuldade. Acho que é meio que o caminho que 90% das pessoas trilham, né? Tá lá com algum problema, algum pepino que não consegue resolver de outra forma, e quando vê a constelação, vem e você resolve aquilo assim, e o cara fica sem nem saber o que aconteceu, de tão bom que é aquilo, de tanta sensação de alívio que traz, assim, né? Então eu era assim, eu fazia a terapia acho que é terapia de consultório, né? Que é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, daí fiz um tempo, me ajudou bastante, mas chegou um momento assim que começou a meio que andar em círculos, assim, eu não percebia mais avanços. E daí a terapeuta que me atendia na época, né, muito querida, ela me disse, eu acho que daqui eu não consigo mais te ajudar, mas eu conheci uma técnica que eu acho que tu vai gostar. Antes de ela me dizer o nome, assim, eu já disse, quero, pode fazer aí, vamos fazer. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma constelação. Nunca tinha visto, nunca tinha nem participado, daí constelei em grupo, e foi, nossa, maravilhoso. Na época foi uma questão ligada a relacionamentos, né? Nada a ver com empresa. Aí andou mais um tempo, daí eu me dei conta que eu podia fazer para melhorar o relacionamento com o pai, com a mãe, daí foi trazendo um alívio, foi dando um passinho de cada vez, assim, né? Até que eu fiquei sabendo que, na época eu morava em Porto Alegre, agora eu tô morando aqui de novo na minha cidade natal, né? Depois eu comento. Mas na época eu morava em Porto Alegre, eu fiquei sabendo que ia abrir turma do curso. Na ocasião, não foi com a Cris que eu fiz o curso, foi com uma outra escola, a gente não se conhecia ainda, né, Cris? Não. Aí fiz o curso de formação, mas sem a intenção de atuar, né? Foi fazer para mim, assim, buscando um crescimento, um desenvolvimento pessoal. Daí fiz o curso e daí até que uma das colegas do curso, depois que a gente tinha se formado, que ela me disse, conheci um lugar novo, Cristiane Panias, assim, acho que tu vai gostar de ir lá conhecer. Daí foi que eu fui a primeira vez lá, né, Cris? Daí conheci teu instituto, conheci teu trabalho, e de lá para cá, nunca mais a gente se afastou, né? Seguidamente, assim, a gente tá ali próximo. E daí, em determinado momento, eu fiquei sabendo que existia uma área das constelações que era voltada à organizacional, a resolver conflitos e problemas lá na empresa. E também, adorei. E aí, já fiz algumas, né? Na empresa que eu trabalhava anteriormente, eu fiz algumas constelações e ajudou muito. Na empresa onde eu estou trabalhando agora também, eventualmente, eu faço algum movimento, mas daí que nem eu só não lembro o nome dela, porque ali está como hipertema, inteligência sistêmica, Adriana. mas ela comentou, Adriana, isso, perdão, desculpa, né? Que nem a Adriana comentou, ainda é um assunto muito que precisa ser desmistificado, né? Eu cheguei a comentar alguma coisa, assim, superficialmente, com o pessoal ali da empresa onde eu estou trabalhando, mas não que eles foram contra, nem bloquearam, mas uma sensação, assim, de desconfiança. O que é isso aí? Isso aí é religião? O que é esse negócio aí? Entendeu? E daí a gente tenta dar uma explicada, mas vê que não existe, assim, muita abertura. E eu acho que ali não é uma exceção, eu acho que a regra é mais ou menos assim. Então, esse trabalho de começar a levar conhecimento, começar aos poucos, né? Quem tiver preparado para ouvir, vai ouvir. Quem não tiver preparado, não vai, infelizmente, é assim, né? Mas é isso. E hoje, assim, resumindo, eu acho que eu nem sei mais não envolver constelação no meu trabalho do dia a dia. Às vezes chega um funcionário, né? Eu sou gestor ali da empresa que eu trabalho, são mais ou menos 60 funcionários que tem ali, e todos eles ficam, né, na minha responsabilidade. E aí não tem mais como chegar um funcionário ali com um problema, com alguma questão, alguma dificuldade, um conflito, e eu não olhar aquilo ali automaticamente de uma maneira sistêmica, né? O que está acontecendo? Será que é uma ordem? Será que é a ordem que está fora? Ou seja, está fora de ordem? Ou será que tem alguém que está excluído? Onde é que está o desequilíbrio aqui? E aí já resolve. Já resolve muito mais facilmente do que antigamente, que eu pensava assim só com a razão, né? Tá, mas por que tá dando isso? Daí eu ia lá e não ia para frente. Agora, às vezes, nem precisa tocar no assunto. Só uma conversa ali, alguma coisa que ele nem sabe que eu tô fazendo um movimento na mesa mesmo ali, com uma borracha, com clips, com um papelzinho, assim, já resolveu e, nossa, bem mais fácil, assim, digamos assim. Você nem usa os bonecos, então. Não, eu acho que o bonequinho ia assustar eles, Rubens. Eu acho que eles iam achar estranho, assim, sabe? Eu tô te perguntando isso porque quando eu comecei a fazer, eu fazia desse jeito também, com clipe, com papel,
com um saquinho de chá. Com Isso, o que tem na frente. o que tem na frente, exato. E é isso, daí, enfim, é muito bom, assim, que nem eu disse, às vezes eles nem se dão conta, assim, o cara vai indo e vai fazendo, e pá, resolveu. E aqui eu ia comentar, o ramo da empresa que eu trabalho é de construção civil, né, trabalha com estrutura pré-moldada, com estrutura metálica, a gente faz obra industrial, barracões, silos de armazenamento de grão aqui eu estou morando na minha cidade natal, a gente voltou, né, como parte de um movimento de transição de carreira, busca de uma melhor qualidade de vida. A minha esposa e eu, a gente retornou aqui para a minha cidade natal. Ela é uma cidadezinha bem pequenininha no interior do Paraná, aqui no sudoeste, próximo de Pato Branco, próximo de Cascavel. Então, aqui é uma região muito forte agrícola, né? Então, a gente atende as cooperativas aqui da região. E é o pessoal que trabalha com construção civil, na média, o funcionário, né? Não que seja uma regra, mas é um pessoal com uma escolaridade baixa, um nível de autodesenvolvimento, de consciência ainda, assim, não diria rudimentar, mas é mais baixo, assim, entende? Então, às vezes, o cara tem que cuidar até o que vai falar, porque às vezes assusta, assim, entendeu? Então, mas devagarinho vai indo, assim. Parece que o campo sempre indica pra gente a maneira mais adequada de se comunicar com qualquer pessoa que chega, desde uma instrução mais baixa, uma instrução mais alta, na hora o campo mostra, assim, né? Isso é uma outra coisa que eu ficava receoso. Antes eu achava assim, eu me sentia muito na responsabilidade. Mas e aí, o que eu vou fazer? Como se eu fosse o responsável pelo movimento. E aí, quando eu me dei conta que eu sou o menos importante lá, que o campo ele trabalha sozinho, ele vai sozinho, nossa, isso também ficou bem mais fácil quando eu tive esse entendimento, assim, que o campo ele sempre faz sozinho, né? Não tem. Muito legal. Matheus, eu acho assim que para quem... aliás, eu acho que talvez para quem vai assistir depois e também para quem está aqui, talvez fosse legal a gente se apresentar um pouco também, né, Cris? Assim, falar um pouco quem... A gente, Matheus, também... Você já falou um pouco a área que você trabalha, você é gestor comercial, não é isso, nessa área? Não, gestor operacional. Gestor operacional. Tá, da área operacional. Eu posso me apresentar um pouquinho melhor? Claro, por favor. Mas a minha formação de base é engenharia mecânica, né? Até logo no início, assim, logo depois de formado, eu atuei já numa função um pouco mais técnica, mas não é para mim, assim, eu sou mais, desde sempre, na área de gestão, né? Daí, trabalhei um tempo, não sei se vocês são de Porto Alegre, mas eu morei aí muito tempo, né? Trabalhei numa empresa daí, de Porto Alegre. Depois de um tempo, daí a gente veio para aqui, que eu comentei, aqui para o interior, né? Daí fiz algumas especializações e hoje eu trabalho como gestor de uma construtora, uma metalúrgica que tem aqui na região. Uma empresa assim, já bem tradicional aqui, ela tem mais de 40 anos e estava passando por alguns problemas que precisava de organização, precisava de uma reestruturação. Então, pode falar sobre isso depois? Depois pode falar sobre isso? Sobre esses problemas? Acho que sim, não tem problema. Tá, mas sim, termina aí tua apresentação. Mas basicamente é isso. Daí eu atuo, né, na área da construção civil e estruturas metálicas. Daí eu digamos assim, toda a parte operacional da empresa fica sob minha responsabilidade, né? Os diretores, um deles é responsável pela parte comercial, outro é administrativo financeiro, e toda a parte operacional daí fica comigo. A gente tem hoje mais ou menos uns 60 funcionários, entre pedreiros, soldadores, montadores, pintores, e daí, mas basicamente é isso, organizar as obras e organizar as equipes, é isso, é bem dentro da área da construção mesmo. A Adriana ficou doida agora. Sim. Te apresenta, né, Adriana? Eu também sou da área de construção civil, Matheus. Eu sou arquiteta, na verdade, de formação, mas eu trabalhei muito tempo com gestão de obra, né? E obras assim mais de grande porte, ou obras industriais, ou então obras comerciais, assim, hotel, shopping center, hospital, esse tipo de obra que eu fazia, e com gestão mesmo de tanto pessoal de escritório quanto pessoal de campo, né, das obras, assim. E eu falo que quando eu trabalhava com isso, né, eu fiquei 20 anos na frente de gestão de obra e essas coisas,
é um trabalho bem estressante, assim, né? Tem várias questões, assim. E quando eu conheci as constelações organizacionais, eu já não estava mais em cargo de gestão tão grande, assim, eu estava com uma equipe muito, muito menor. Eu tinha passado por um burnout, eu falei, não, vou reduzir aqui, eu vou trabalhar com menos gente, ficar mais focada. E quando eu conheci as constelações organizacionais, através do Rubens, depois ele se apresenta, mas foi através dele que eu conheci as constelações organizacionais, eu falei, caramba, talvez se eu soubesse disso, eu não tivesse nem passado pelo burnout que eu passei. Assim, talvez a minha vida teria sido bem diferente, assim. Então, eu acho legal também, Cris, a gente depois orientar e ver que tipo de problemas práticos a gente pode resolver com constelação, quais são os tipos de aplicação que a gente pode ter mesmo, assim, né? Porque isso que é fantástico, assim, eu acho que às vezes a gente vê constelação pessoal que faz tantas coisas, né, assim, no nível da vida pessoal mesmo, mas quando a gente olha para a organização como um sistema vivo e que a gente pode fazer testes, a gente pode fazer várias coisas assim, no funcionamento da organização, testar coisas sem prototipar, ele é mais rápido do que prototipagem, gente. Tem gente que acha que prototipagem a gente fazer uma constelação é mais rápido às vezes do que prototipar um produto. Então tem muitas coisas rápidas que a gente pode fazer e que são muito eficientes, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho depois disso, que acho que vai interessar o pessoal. Boa. Boa. Antes de eu vir para cá, a empresa de Porto Alegre que eu trabalhava era predominantemente obra de varejo dentro de shopping. Então, a rotina de aprovação de projeto, de obra, de respeitar norma, de bombeiro que chega lá de supetão para fazer uma vistoria e embarga tudo porque tem um clipe que está fora do lugar, isso está misturado. Prazo para entregar, porque daí a gente está falando de retorno financeiro, bastante. Sim. Uhum. Nesse mundo você falou que recebe as pessoas e acaba dentro do problema que ela traz, você acaba fazendo esse tipo de atendimento, vamos dizer, né? Sim. Mas você usa aí de alguma forma para outro tipo de ação dentro da empresa, outro tipo de organização ou de para montar uma estratégia, eventualmente fazer algum tipo de reorganização que não está legal, alguma coisa desse tipo? Sim. Ainda, como faz um tempo relativamente curto que eu estou aqui, um pouco mais de um ano, estamos finalizando agora, digamos assim, a fase de apagar os incêndios. Agora a gente está com tempo, com tranquilidade para poder olhar para questões mais estratégicas, de médio e de longo prazo, né? Então, eu pretendo, sim, digamos assim, quando for elaborar questão de planejamento estratégico, alguma coisa assim mais de longo prazo, que nem a Adriana falou, usar para experimentar, para testar, coloca no campo, esse movimento aqui está me levando para mais, está me levando para menos, né, Cris, que a gente viu esse final de semana. Mas até o momento, foi mais questões assim de dificuldades com algum funcionário, às vezes até uma insatisfação assim meio que permanente, crônica, assim, sem uma explicação lógica, né? Então já fizemos alguns movimentos assim, até constelações mesmo, né, Cris, em relação a isso. E eu tenho uma sorte grande, digamos assim, que a Michelle, que está na live aqui, é minha esposa, né? A gente é casado. E ela também agora está se formando no curso de constelação. Então, nós dois aqui em casa, às vezes, a gente conversa, uma relação bem tranquila nesse sentido, né? E, estou vivenciando uma situação assim, assado. Vamos fazer um movimento? Daí, às vezes, ela conduz, eu vou no campo, vou experimentando, aí eu posso sentir, às vezes, o que aquele funcionário sente, ou aquele problema, o que aquele problema quer dizer, qual é a mensagem que ele está trazendo, né? E já aconteceu, assim, né, de perceber que havia, como a empresa digamos assim, é mais antiga, ela tem mais de 40 anos, muita coisa aconteceu, inclusive, antes de eu nascer, eu estou hoje com 36. Então, respeitar toda essa história, essa precedência que existe lá, né? E apareceu questões antigas lá, de funcionários que haviam sido excluídos,
funcionário que foi demitido e sentiu que, enfim, que foi desvalorizado ou que faltou alguma coisa por parte da empresa, e tinha funcionário atual identificado com essa situação e daí vinha dali, entende? Então, várias questões, assim. Uhum. Então, desde lá no escritório mesmo, vem um funcionário, uso ali num movimento simples, em cima da mesa mesmo, ou às vezes uma constelação aqui, entre a Michelle e eu, a Cris já fez, eu acho, umas 3 ou 4, né, Cris, de questões assim que eram um pouco mais, digamos assim, mais difíceis, digamos assim, a gente fez constelações também, então é mais ou menos nessa linha. Mas respondendo a tua pergunta, Rubens, a ideia incluir, sim, constelação numa tomada de decisão, talvez num produto novo, ou entramos com determinada alteração ou não, planejamento de longo prazo, a ideia é, sim, sempre trazer a constelação, ou o olhar sistêmico, no caso, né? Sim. Não apenas a constelação, mas o olhar sistêmico como um dos nortes, assim, da questão, das questões. Eu posso falar um pouquinho, assim, de como a gente, como constelador, a gente esquece muito, né? Dos detalhes do trabalho, muitas vezes, né? Mas eu me lembro que quando vocês mudaram, que tu começou a assumir a empresa, era realmente assim, apagar incêndio, né? Isso era muito claro. E eu me lembro que teve questões, inclusive, relacionadas até à própria administração, né, maior da empresa, teve questões relacionadas a isso, teu lugar perante os fundadores, eu acho, né, Sim. E depois questões fortes com funcionários que envolvia alto turnover, né, tinha uma rotatividade muito grande, dificuldade de conseguir pessoas que ficassem, né, Sim. e também problemas inclusive de produtividade e boicote a equipamentos, né? Então a gente viu coisas bem fortes, assim. Não sei se tu quer falar um pouco disso, porque às vezes, pelo que eu estou percebendo, as pessoas que estão entrando, elas têm conhecimento de constelação. Então, até quero dizer para vocês assim, se vocês tiverem perguntas, gente, vocês podem escrever as perguntas de vocês, qualquer coisa, vocês levantem a mão, a gente pode trocar para saber. O Matheus já fez milagres, assim, a minha sensação, acompanhando o Matheus, nesse primeiro ano de mudança para essa empresa, é que ele já fez milagres, e a Michelle é a super assistente dele. É verdade. Tem uma esposa consteladora, a gente não pode dizer isso para todo mundo, tem uma esposa consteladora, né? Mas ajuda, o Anuar acho que também tem uma. Né? Então, a gente... O Rubens também, né? Sim. Então, claro que... Facilita a vida. Não está na cartilha, né? Mas... eu aconselho. Bom, o Aurélio também. O Aurélio também! Olha só, eu não sabia. Mas entrando um pouquinho assim, né? Claro, a ideia também é falar da questão, não expor a empresa, né? Enfim, mas digamos assim, a situação basicamente que eu encontrei quando a gente chegou ali, né? Que nem tu comentou, Cris, era como se fosse assim uma falta de um termo melhor, uma insatisfação crônica de um certo grupo de funcionários, né? Que a princípio assim, a empresa sempre muito correta, tanto em termos financeiros, assim, sempre tudo em dia, tudo certinho, com equipamentos, ferramentas, materiais, tudo bem adequado em termos de qualidade e de quantidade para que o serviço pudesse ser feito da maneira adequada, né? Então, se dispunha de todos os recursos para que o serviço acontecesse de uma maneira suave. E isso não acontecia, né? Era, digamos assim, umas picuinha, fofoquinha, coisas assim para tirar o foco. Então, bastante dificuldade nesse sentido, assim, né? E parecia que não tinha o que acalmasse eles, sabe? Daí, no meio disso, alguns funcionários, talvez não encontrando uma forma melhor de expressar isso,
danificavam os equipamentos, aí a obra parava, porque, por exemplo, imagina como é que você vai montar uma obra com um caminhão muque estragado, não tem como. Então, estragava um caminhão muque, aí era 2, 3 dias até o conserto, a obra parada, tinha que remanejar todo aquele pessoal, e o cliente esperando a entrega da obra, custo, né? Isso aí atrapalhava a produtividade, daí uma coisa vem puxando a outra, né? Então, questão de produtividade, daí o funcionário fazendo um pouco de corpo mole, assim, e até que... E aí foi que eu comentei, ó, Cris, acho que daí eu lembro que eu entrei em contato contigo, né, Cris? Ó, acho que já consegui reconhecer um pouco do terreno aqui, consegui mais ou menos pegar o que está acontecendo, acho que está na hora de a gente fazer uma constelação. E aí, dito e feito, daí apareceram lá questões tanto dessa vida aqui, quanto de outro tempo também, né, que funcionários, digamos assim, que já acompanhavam a empresa em várias vezes, em vários momentos em que ela existiu de formas diferentes, mas funcionários que vinham acompanhando essa relação, e aí tudo somado, tudo acumulado, assim, aí vamos resolvendo uma coisinha aqui, mexe uma peça ali, mexe uma coisa aqui, e aos poucos foi acalmando. Então, do que era, digamos que tranquilamente posso dizer que uns 80% já foi resolvido. Ainda tem alguma coisa? Tem, mas muito menor, coisas menores, assim, coisas pequenas para serem resolvidas, que agora a gente vai seguir mais um pouco, né? Mas já uma grande diferença, assim. Hoje a rotina ela é mais tranquila, parece que as obras elas fluem melhor, muito menos demanda de pessoal, né? De reclamações, de insatisfações. O turnover quase reduziu a zero. Outra situação, Cris, que eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, de um tempo para cá, até as pessoas que vêm se candidatar para a vaga são pessoas mais alinhadas assim com os objetivos da empresa. Parece que a gente começou a atrair funcionários mais bem qualificados, sabe? Parece que tudo foi alinhando assim, e agora está tudo fluindo na mesma direção, assim, sabe? Não tem mais forças contrárias, assim, cada um para um lado. Parece que está tudo indo, assim. Quem vem alinhado já. Perfeito. Isso, sim, isso tinha sido uma das coisas que tu tinha pontuado, e agora tu estava falando e eu estava me lembrando que naquela constelação apareceu um grupo de seres, né, que realmente estavam querendo só bagunçar, né? destruir a empresa, e eles não queriam, porque eles não queriam que a empresa estivesse instalada naquele lugar, né? Era exatamente isso, né? Se eu puder aproveitar esse gancho aí e complementar, daí não a ver em específico com a empresa, mas sim com o local. Depois daquela constelação que apareceu isso no campo, que eu fui em busca de pesquisar e tal, eu descobri que que a cidade aqui, ela antigamente era território indígena, tinha diversas tribos de índios aqui. Aí, com o tempo, se criou uma colônia militar. Acho que não lembro em termos de tempo, assim, mas próximo de 200 e poucos anos atrás, isso, né? E aí se instalou uma colônia militar, que depois não havia mais a necessidade de defender essa região. Isso aconteceu na época da Guerra do Paraguai, que aqui fica uns 220, 230 quilômetros por aí do Paraguai, né? Então, se tinha necessidade de defender o território aqui, uma possível invasão. Depois esse perigo ele deixou de existir e a colônia foi entregue, então, para a população civil, né? E por um tempo ela foi, digamos assim, ocupada também por militares, mas a manutenção e tudo foi feita por população civil. Até que se retirou completamente a questão militar daqui, e aí ela virou uma colônia e depois virou cidade. Então é uma cidade que, para ela existir, teve o povo original daqui, precisou ser arrancado, né? E vai saber de que forma que isso foi feito, né? Provavelmente de uma maneira difícil, né? E depois, digamos assim, tempos difíceis, né, de guerra, de luta. Então, toda a história da cidade lá, ela nasceu disso. Então, é meio que natural de se esperar que, de alguma forma, digamos assim, abrir espaço através da luta, em algum momento isso vai se refletir aqui, né? E eu lembro que isso também apareceu numa constelação, que esse grupo de seres era isso, era, na verdade, de certa forma, atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento da cidade, não só da empresa. Não era só da empresa. Daí, em termos de cidade, daí a gente não mexeu, só se eu fosse o prefeito, alguma coisa assim, que não é o caso. Não faz sentido. Mas ali na empresa a gente
a gente, digamos assim, conseguiu solucionar e desfazer diversas intrincações que estavam acontecendo ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um RH dentro da empresa ou você atua? Não, Tá. não tem uma, é uma empresa familiar, né? Então ela surgiu de 3 irmãos lá, quando ela nasceu. 3 irmãos, depois com o tempo a sociedade foi desfeita, de maneira pacífica, até onde eu sei, mas ela foi desfeita e hoje um dos irmãos, ele é o atual diretor. E aí, depois de um tempo, o filho dele, que regula a atividade comigo, entrou na sociedade com ele e hoje é ele, pai e filho, né? Tá. Então é uma empresa ainda familiar, agora ela está dando alguns passos na direção assim de, não sei se profissionalizar a gestão é a maneira mais adequada, né? Quando a empresa deixa de ser familiar e contrata pessoas de fora para fazer parte da gestão, ela está nesse estágio. Eu sou a primeira pessoa que vem de fora para participar da gestão da empresa, né? E daí questões de RH a gente ainda está estruturando, né? Hoje é muito bem estruturado o setor comercial, o setor administrativo e financeiro, e agora o setor operacional, que é onde eu atuo mais. A próxima ideia é RH, né? Então, hoje cada um faz um pouquinho ali, né? Algumas questões de funcionário eu mesmo resolvo, outras questões daí tem outras pessoas que resolvem, mas hoje a gente não tem, por exemplo, assim, uma estrutura específica, ó, esse pessoal aqui é só RH. Então, isso é um dos próximos passos que a gente pretende dar para dar atenção mesmo para o funcionário, né? Sim. Não, te perguntei porque, às vezes, essas questões passam pelo RH de alguma forma e, pelo jeito que você está falando, isso está chegando direto em você, né? Não está... Sim. Hoje eu estou meio ali na linha de frente. Tá legal. Tá. E isso é interessante, né, Rubens? Porque o Matheus, ele é o gerente operacional, mas, na verdade, ele está fazendo outras atividades. Sim, tá com esse papel, né? Tá com esse papel. Acho que o Anuar tá perguntando aqui se chegava a ter problema com questões financeiras, faturamento, acho que do assunto anterior. Não, isso Anuar, graças a Deus, não, né? Questão financeira não foi um problema, porque imagina tudo isso ainda com a parte financeira mal das pernas ainda, entendeu? Daí eu acho que ia ser bem pior. Mas, não, questões financeiras, a gente tem uma demanda grande. Hoje, aqui, a gente não atende obra só na cidade, a gente atende toda a micro-região sudoeste do Paraná, né? Então, a gente não é reconhecido pela empresa com o custo mais baixo. A gente sabe que a gente não... Mas a empresa que entrega a obra de melhor qualidade. Com o tempo, a gente foi conquistando essa visão de mercado, assim, né? Então, bastante demanda, muitos clientes nos procurando, então essa parte é tranquila, assim, é mais organizar alguns aspectos, assim, para que a carruagem flua melhor, sabe? O Aurélio tá falando aqui que tem uma pergunta da Michele aqui. Pode falar, Michele. Você escreveu aqui, eu estou procurando aqui o que... É a Michele Facchini, ela perguntou como assim seres espirituais. Tu quer explicar isso, Cris? Que eu acho que tu tem muito mais propriedade que eu. Esse é o nosso dia a dia. Oi, Michele. Olá. Bem-vinda. Na verdade, quando nós trabalhamos com constelações, é claro que eu tenho um trabalho com constelações organizacionais que é na linha da nova constelação. Muitos consteladores organizacionais não abordam determinadas questões, mas foi o que apareceu, né? A constelação, por si só, ela traz, frequentemente, consciências que estão ligadas às questões que nós enfrentamos pessoalmente ou institucionalmente, né? Não importa a questão, por exemplo, questões de sucessão, de herança, né? Frequentemente, há pouco tempo, nós fizemos uma constelação aqui no Fórum de Porto Alegre, em que tinha um processo, foi uma funcionária do TJ que pediu, e ela fazia parte, era uma das partes de uma herança de mais de 100 herdeiros, que já se estendia um processo por mais de 25 anos.
sem conseguir finalizar a partilha. E era uma questão de terras, de bens imóveis, muitos imóveis. E quando a gente vai olhar a questão se revela como antigos proprietários dessas terras que se sentem prejudicados. Isso é uma questão fundamental no Brasil, a gente já tem identificado isso em diferentes assuntos, tá? Por exemplo, pessoas que têm que vender imóveis, ou até questões de obras que não andam, né? Obras que têm que andar e não andam, e quando a gente, ou, por exemplo, obras que só dão vazamento. Já peguei várias casas, ou casa que pega fogo, ou obra que só dá vazamento, tudo vaza água por tudo que é lado. Quando a gente vai ver, tem cemitério embaixo daquele terreno que não foi visto, né? E essas consciências, elas fazem parte da existência, e são consciências que foram excluídas. E a gente sabe que onde tem excluídos, a gente vai ter problemas. Então, todo excluído, ele grita para ser visto, né? E foi isso que a gente percebeu lá, nem imaginávamos, né? Quando nós fomos, o assunto era os funcionários quebrando material, não queriam ficar na empresa, entravam, ficavam uma semana e iam embora, ou seja, uma rotatividade absurda, né? E também não aparecia gente. E o que acontece, né? A gente apareceram esses verdadeiros donos da terra, ou os que se acham donos daquela terra onde foi instalada uma empresa. E essa empresa, as pessoas que estão lá não têm noção disso, né? Aqui no Brasil isso é muito frequente, aqui no Rio Grande do Sul é muito frequente, né? Porque, na verdade, toda essa terra pertenceu a indígenas, né? A outros povos, né? Foram 15 milhões só aqui no Sul, foram, se não me engano, 5 grandes tribos dizimadas, mais de 15 milhões de indígenas dizimados, né? Aí no Paraná teve uma das maiores guerras, uma das maiores matanças que teve, parece que foram 5 milhões de indígenas mortos aí no Paraná, num dos rios aí, na beira de um rio, tá? Que é onde eles mais ou menos terminaram lá os bandeirantes de matar grandes tribos. São questões que envolvem terras, que envolvem empresas que se colocam nessas terras. Então, não é que a gente está trabalhando com espíritos, né? A gente trabalha com de onde vem, qual é a origem dessa questão. A gente sempre busca qual é a origem disso, de onde que vem. Pode Mas quando tu diz qual é a origem, tu tá falando isso no campo da organização, ou que tu percebe isso? Porque, assim, o que eu conheço de constelação familiar pela linha do Bert Hellinger fala do sistema familiar, né? Dos ancestrais do sistema. Eu nunca vi, assim, em empresas tratar desse tipo de assunto, assim. Também quando tu falou ali a nova constelação, talvez já seja algo mais evoluído do Bert Hellinger, que eu não conheço, e aí por isso me chamou a atenção. Então, o próprio Hellinger, quando ele esteve em Brasília, se não me engano, foi aí por 2016, 2017, o Hellinger, inclusive ele ganhou um cocar dos índios, porque o Hellinger disse que aqui no Brasil nós precisávamos honrar todas as tribos indígenas, porque os indígenas aqui do Brasil tinham sido os maiores excluídos. E sim, nos últimos anos de trabalho do Hellinger, ele e a Sophie, inclusive, eles mencionavam algumas questões até de vidas passadas, tá? Até 2000 quando o Hellinger iniciou o movimento do espírito, eu acho que o Rubens é ótimo para falar sobre isso, melhor do que eu até, mas lá em 2006, 2005, né,
quando o Hellinger descobre em 2003, até 2003, depois que ele estuda as consciências, que ele fica 3 anos estudando as consciências, a consciência, e ele descobre o movimento do espírito, quando já as pessoas começam a se mover sozinhas, dentro da constelação, seguindo o movimento do espírito, né, o Hellinger começa a dar lugar, sim, não só aos ancestrais do sistema, tá? E aí ele vai andando cada vez mais, né? Lá, a última vez que ele realmente deu aula foi em 2017, que eu saiba, né? Mas lá ele já estava falando, inclusive, que eventualmente nós éramos nossos próprios. Já antes disso ele falava que nós poderíamos ser eventualmente nossos próprios ancestrais ressuscitados. Ele não falava em reencarnados, ressuscitados, né? Ele era católico. E mais tarde, ali, com a Sophie, vocês sabem que a Sophie tem uma paranormalidade dela lá, né? Então, ele começou a falar às vezes, nós causamos danos também, em outro tempo, né? Às vezes, nós causamos danos às pessoas em outro tempo. Mas isso não é comum na organizacional, né? A gente está aqui falando sobre isso, né? Foi uma coisa que surgiu, porque nós estávamos trabalhando sobre uma empresa, e essa empresa está localizada num lugar onde outros se sentem proprietários. Cris, acho que é legal, é muito legal essa fala de que outras pessoas eram proprietárias, né? Mas eu já vi vários casos, e eu posso contar alguns. Vou contar pelo menos um que eu acho que é bem interessante, que não foi um trabalho que eu fiz, mas foi o Jan Jacob Stam, que é aquele holandês. Ele conta uma história que ele fez um trabalho com uma empresa que hoje é uma gigante de logística na Holanda, e ele estava fazendo a transição para o novo, para o herdeiro, né? O pai estava passando para o herdeiro a empresa. E a hora que isso foi feito, a empresa travou. E aí eles não sabiam por quê, e começaram a questionar tudo que... E o rapaz era super bem preparado, não era nenhum motivo lógico, né? Mas eles começaram a questionar e chamaram o Stan para fazer uma constelação. E aí o que surgiu na constelação? Surgiu que esse rapaz travou olhando para uma série de corpos no chão, como apareceu na constelação. De mortos. E aí o Stan falou, bom, o que é isso, né? Perguntou para o rapaz. Ele falou assim, não sei, eu tenho que olhar para eles porque ninguém olha para eles. Aí o pai, que é o fundador da empresa, chamou o Stan e falou assim, eu sei o que é isso. Quando essa empresa foi fundada, ela foi fundada porque houve uma catástrofe na Holanda, o rompimento de um dique. E o dique matou milhares de pessoas. E esse senhor, ele tinha um caminhão na época. E ele foi contratado pelo governo para recolher os corpos que estavam, né? Imagina, um dique rompeu, morreu um monte de gente. Foi que nem no Rio Grande do Sul. Esse alagamento gigantesco, né? Uhum. E a partir daí, porque ele foi contratado pelo governo, essa empresa virou uma grande empresa de logística. E essas pessoas pelas quais ele trabalhou, né? Quer dizer, ele trouxe essas pessoas para serem enterradas, foram esquecidas. Ou seja, as pessoas pelas quais a empresa cresceu sofreram uma tragédia. Então, o que o Stan fala, assim, essa empresa é filha de uma tragédia. Isso não pode ser esquecido. Entendeu? Fala, aqui tem que você atendeu também, né? Agora eles estão até inaugurando teatro lá em Heliópolis. Sim, também. Eu fiz um trabalho com a Bacarelli. Com o Bacarelli, que é uma ONG aqui em São Paulo que
que criou um grande centro de educação musical. É uma referência internacional muito grande. É uma referência nacional, um negócio assim, muito legal, uma estrutura gigantesca. E a história é exatamente a mesma. O Bacarelli, que era um maestro, viu que estava acontecendo um incêndio nessa favela. E aí ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ele foi lá e pegou todas as crianças que estavam lá desesperadas, levou para um espaço que ele tinha e começou a dar instrução musical para as crianças. Isso virou uma escola que hoje é gigante. Essa semana eles acabaram de inaugurar um palco, uma estrutura de apresentação para teatro, para música, junto com a favela. Essa estrutura é na favela. É incrível assim, a qualidade do negócio. E aí, quando eu fiz o trabalho com eles, o que apareceu? Justamente isso. O Bacarelli, né, essa estrutura, foi criada a partir da tragédia do incêndio. E que ninguém mais lembrava. As crianças nem passavam pela cabeça deles e para os funcionários que aquela empresa, que aquela ONG surgiu por conta de uma tragédia. Pela morte de muitas outras pessoas. Então, essas questões influenciam no processo de desenvolvimento das organizações. Se as pessoas não são incluídas, né, as pessoas que pereceram não foram incluídas, que é o caso que nós estamos colocando aqui, isso trava desenvolvimento. Cria situações como essas de desavença e falta de coordenação. Tem um monte de situações que podem acontecer. Então, falta de dinheiro, inclusive, né? Tem momentos que pode, dependendo da exclusão que foi, isso pode afetar, inclusive, o financeiro da empresa. Sim, às vezes fica um sentimento muito grande de culpa por estar ganhando, né? Assim, e não se sabe por que tem essa culpa de se estar ganhando. E intrinsecamente né? Estou ganhando porque outros perderam. Mas quando isso vem à consciência, a gente sabe que essa culpa não é mais necessária, né? Que não é mais preciso isso. Ou seja, por exemplo, se o Bacarelli deixa de crescer, ele prejudica ainda mais aquela sociedade que foi prejudicada quando eles, né, teve aquele prejuízo quando eles surgiram. Então, é um movimento que é inconsciente e que não traz benefícios, né? Se você traz esse tipo de coisa para a consciência, você pode agir de uma outra forma, né? Se posicionar de uma outra forma naquela sociedade, assim. Então, esse peso, que é um peso quando está inconsciente, as pessoas não sabem por que se trata, mas sente aquele peso, ele tende a se dissolver quando isso é trazido para a consciência, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Carol, doutora Carol. Qual o movimento a ser feito para melhorar a situação dos excluídos? Vai, Cris. Oi, Carol, querida, bem-vinda. A Carol é uma outra candidata aqui para o nosso bate-papo. Bem bom. Bem-vinda, Carol. Olha, obrigada, Cris. Lembrei de um caso que a gente atendeu também, que assim, é fantástico como eles fizeram isso, mas é uma coisa às vezes muito mais simples do que o que a gente imagina, Cris. Eu acho que Carol, acho que a Cris tem outra resposta, outra coisa para falar, assim, mas uma vez a gente foi a gente fez um trabalho aqui numa empresa em Sorocaba, uma empresa de tratores aqui em Sorocaba, e eles tinham na parede já da empresa, uma coisa que não foi a gente que orientou nem nada disso, mas eles tinham uma linha do tempo na parede da empresa. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, o que aconteceu em determinado ano, o que aconteceu em outro ano. E começou na guerra, né? Sim, começou na guerra também. E eles mostram isso nessa linha do tempo, percebe? Isso já é uma inclusão. Todo mundo que passa por ali sabe dessa história, então isso é falado pela empresa, isso é comunicado. Contado, né? É contado. Não precisa ser É lógico que os rituais muitas vezes são importantes, mas às vezes as coisas são feitas de uma forma simples também, sabe? É só isso fazer parte do dia a dia, isso poder ser ventilado, você olhar para essas questões e não tratar isso como tabu. Isso já é um jeito de incluir. Perfeito. Excelente essa ideia
dessa linha do tempo e incluir, inclusive para vocês, Carol, já pode pegar a ideia aí e aplicar na empresa de vocês, porque dar lugar é tremendamente importante, né? Há poucos anos, eu recebi uma pessoa aqui de Porto Alegre, ele tinha uma empresa, e o pai dele tinha comprado essa empresa, ele era um dos sócios, mas ele comprou de outros 2. Mas quem teve a ideia da empresa já tinha morrido. E ele nem sabia quem era. E no trabalho que nós fizemos, eu comecei a dizer, não, mas tem outra pessoa, porque o campo mostrava que tinha outra pessoa importantíssima que era responsável pela empresa. E ele vai para casa e volta, e depois ele veio falar comigo, e ele disse, sim, Cris, quem teve a ideia foi tal pessoa, ele que fez tudo para a empresa acontecer e ser criada, mas por N problemas que ele teve, ele precisou vender, e meu pai que continuou, e essa pessoa que tinha proposto ao pai dele ser sócio, e ele não tinha ideia. Qual foi a solução? Foi incluído na empresa um lugar de honra para esse cara que tinha sido o dono da ideia, o verdadeiro criador da empresa. E não teve mais problema nem financeiro. Mas é necessário essa inclusão ser feita perante terceiros ou ela é necessária só dentro da gente? Depende, às vezes, ser pública. Ser pública. Todos têm que saber, ou se eu sei e honro, isso já basta para o campo, né? Já é um bom começo quando você inclui em você, né? Se puder tornar público, é melhor. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Né? Mas eu acho que é uma diferença grande de constelação familiar para constelação organizacional. Quando a gente está falando de uma organização, a organização é muito maior do que você. Né? Se é para a sua vida pessoal, você ter consciência e honrar dentro de você, muitas vezes isso já é super suficiente. Né? É claro que numa empresa você tem que fazer isso com cuidado para não expor, talvez, a empresa em alguma coisa de compliance, sei lá, assim, tem várias coisas que tem que tomar cuidado, assim, depende do que vai ser exposto. Mas o organismo da empresa, ele é maior do que o do gestor ou do dono, assim. Então, quando todas essas pessoas que fazem parte desse organismo sabem dessa história ou sabem dessa verdade, a força disso é muito maior. Essa é uma diferença bem grande assim, para o sistema familiar, para a constelação pessoal e constelação organizacional. Na constelação pessoal, muitas vezes a gente fala, né? Não fale sobre a constelação, deixa isso assentar, deixa isso agir em você, deixa isso atuar em você. E na constelação organizacional já é diferente. Não, a gente precisa conversar sobre o que foi visto, precisa colocar isso às claras. É uma diferença grande. É verdade. Agora, assim, no caso da empresa que o Matheus está trazendo, eu me lembro que esses seres, eles pediram que fosse que fosse feito algo na empresa que desse um lugar de descanso para os funcionários. Era uma coisa assim, né, Matheus? E foi feito um acordo com eles. Nós tivemos que fazer um acordo com eles, porque era uma fúria, né? Não sei se tu lembra bem disso, Matheus. Eu, em detalhes, assim, não, porque tem movimentos e questões das constelações que parece que quando termina, apaga da minha cabeça, assim, eu já vi isso várias vezes. Mas eu me lembro disso que tu comentou, e eu lembro também que eles pediam que fosse dado mais condição de algum tipo de conforto para os funcionários enquanto eles estivessem na empresa. Então, um local um pouco mais confortável para eles fazerem um intervalo de almoço, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Porque, num geral, relacionado ao trabalho, que eu falei anteriormente, a empresa trata os funcionários com respeito, né? Mas que tivesse, assim, um espaço mais confortável para os funcionários, que a gente olhasse mais para o lado humano do funcionário e não só o lado do trabalho, né? Então, dentro da
das possibilidades, dentro do limite que a gente consegue lá, a gente começou a fazer isso e foi como tirar com a mão, assim, o problema, sabe? E teve uma outra situação, que agora estou me lembrando, que foi uma constelação para uma fazenda aqui do Rio Grande do Sul, que estava com grandes problemas de vários tipos de produção, enfim. E foi a mesma questão. Era toda uma tribo indígena, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Casualmente, tem algo aqui no litoral do Rio Grande do Sul que nós, em várias constelações que nós fizemos para o sistema judiciário, porque nós, durante um tempo, nós trabalhávamos numa cidade aqui do litoral, que é Capão da Canoa, e a quantidade de pessoas que trouxeram situações onde indígenas apareciam lá era tremendo. Passado, isso foi em 2015, 2016, alguns anos depois surgiram outras pessoas que vieram do litoral também para ver outras questões, e entre essas pessoas veio essa família que tinha uma fazenda que estava com problemas. A fazenda em si, então, era uma constelação para a fazenda, para a empresa deles. E foi um pedido claríssimo. Eles queriam um lugar, eles reclamaram porque o cemitério deles estava profanado, as pessoas não sabiam. Tinham profanado o cemitério deles, estava tudo fora do lugar. Então, foi feito um acordo para criar um santuário para eles, dentro da fazenda. Uhum. Tá? E eles criaram esse santuário num lugar onde tinham árvores, e ali eles colocaram pedras, não foi nada assim, né, chamativo, mas eles entregaram aquele lugar da fazenda especificamente para aquele povo, como um lugar sagrado. E daí, um ano depois, eles aparecem de novo para me dizer que tinha dado super certo, que eles realmente precisavam, depois que eles fizeram aquilo, a fazenda deslanchou. Foi tudo maravilhoso. Então, assim, eu acho que essa tua fala é importante, né? Tem coisas no macro, às vezes, não basta só a gente dar lugar no coração e reconhecer, né? Principalmente em instituições, a gente tem que dar lugar, sim. Fisicamente, né? Fisicamente. Uhum. Você me fez lembrar de outra história. Eu lembrei da história da fazenda da Júlia. É dessa que você vai falar? Não, eu ia falar de outra, da Júlia. Você sabe que da Júlia eu lembro muito pouco da história. Vou contar rapidinho, que é assim, também foi para uma fazenda, Cris, que estava com problema para venda, sei lá, para dividir. De partilha, né? De partilha. Partilha de sócios. E apareceu na constelação uma pessoa, porque estava um elemento oculto, assim, que falou, está faltando alguma coisa, então apareceu uma coisa, e essa pessoa falava assim, eu me sinto meio fluido, assim, eu sou não sei o que. Aí ela falou assim, gente, eu sou água. Ela falava assim, eu sou água. Eu disse, como assim eu sou água? E aí a cliente fala assim, a fazenda é cheia de rios, é cheia de água. E aí a questão toda dessa partilha, ela falou assim, aí a cliente teve esse insight, falou assim, como é que vão ficar as águas, né? Como é que vai ser tratada essa questão da proteção dos mananciais e da proteção das águas da fazenda, assim. E aí a hora que olhou para isso, na verdade, esse era o grande, tipo, pomo de discórdia, assim, da partilha, mas ninguém tinha isso muito, muito claro, assim. Então eles precisaram entrar num acordo de proteção dos mananciais, e daí a partilha saiu. Assim, mas foi muito interessante isso. Fala, Ru, que você ia falar, eu te interrompi. Eu ia contar um hospital. Sim. Não fui eu que tratei, foi o Alício Gomes. Ele surgiu uma ideia, era um hospital oftalmológico, e surgiu uma ideia de abrir uma maternidade. E aquilo eles começaram a investir e, assim, pesquisar o que eles iam fazer, como é que ia ampliar, tá, não sei o quê. E o Alício foi fazer uma constelação, e a constelação
assim, deu com os burros na água, porque não ia dar certo a tal da maternidade, né? Primeiro, uma distância muito grande, financeiramente não ia funcionar, ia ser uma mistura que não faz sentido, né? Oftalmologia com maternidade, né? E aí essa confusão não ia funcionar. E começaram a por que essa ideia de surgir uma maternidade? Por que fazer uma maternidade? Não, porque isso surgiu como uma ideia e tal, e a gente precisa tá gostando disso, 2 irmãos. Aí o Alice falou assim, bom, tudo bem, eu quero que vocês deem uma pesquisada e descubram se isso tem alguma coisa a ver com a família de vocês. Aí eles foram pesquisar e acabaram descobrindo que a avó deles era parteira. E aí voltaram com a Alice e aí fizeram uma constelação e o acordo... Foi um acordo. O acordo da constelação no final foi o quê? Em vez de fazer uma maternidade, eles fizeram uma estátua da avó parteira e colocaram no meio do hospital, né? É uma clínica, um hospital, na verdade, famoso aqui em São Paulo. E colocaram uma estátua da avó deles para não precisar abrir a maternidade, entendeu? Porque não fazia o menor sentido. A vontade, o ímpeto estava nessa coisa da ligação deles com a parteira que era a avó, né? Então, vocês veem como assim, são coisas que acabam surgindo por uma necessidade que vem de uma herança que não faz parte nem da vocação deles, né? E eles estavam indo num sentido que ia dar prejuízo para eles, né? Então, o negócio era honrar a origem da avó deles e que, no fim, fazia parte dessa ideia de cuidar da saúde, de fazer alguma coisa pela saúde das pessoas. Muito interessante, eles fizeram uma estátua para a avó. É muito boa essa história também. Linda. Uhum. Linda. E uma boa barganha, né? Na empresa ali, Matheus, não sei, parece que o Matheus disse na constelação que eles já estavam construindo uma nova empresa, então já estavam providenciando uma mudança, e isso deu uma acalmada nos ânimos na época, né? Uhum, sim. Uhum. Também vem o espaço ali onde a gente está instalado hoje, daí tem a fábrica, tem tudo, é um espaço que ele já se tornou pequeno, né? Então agora a gente está finalizando, eu acho que, finalizando o jeito de falar, eu acho que vai até mais ou menos a metade do ano que vem, a mudança definitiva para a nova sede, que é um pouquinho mais retirado da cidade, tem um espaço bem maior, e também até digamos assim, a fluidez dessa obra, que é uma obra própria, né, melhorou depois que a gente fez os movimentos. Uhum. Que legal. Que legal. É bem, digamos assim, bem... o comentário da Carol, eu acho que é muito válido. Boa, Carol. Aprovado. Meu sonho, a Cris ali do lado, no setor. Tem uma caixinha, né? Tem uma caixinha no organograma. Esse é o funcionário mais bem remunerado da empresa. Tá bom, tá valendo, hein? Eu me candidato. Tô nessa. Gente, a gente já está, são 9h05, acho que a gente pode ir encaminhando para o final aqui da conversa, mas se alguém tiver mais perguntas, alguma coisa assim, a gente pode falar também. Alguma curiosidade, né? Alguma coisa que a gente... Matheus, quer colocar mais alguma coisa? Não, só me veio agora, eu me lembrei, que agora parece que a gente já está, digamos assim, tá vencendo a etapa mais difícil, tanto que está abrindo espaço agora para a gente está finalizando agora, daí um dos diretores junto comigo, a gente está desenvolvendo até um sistema de remuneração por produtividade, para trazer, digamos assim, justiça, e quem produz mais, recebe mais, quem produz menos, recebe menos, né? Enfim, mas já está abrindo espaço para isso, que era uma reclamação também que se tinha, né?
sempre tem as comparações, e, o fulano lá não faz metade do que eu faço, e o salário dele é o mesmo, e aí tu vai olhar, não tem nada a ver a comparação com coisa com outra, mas na cabeça dele aquilo é real, né? Então, uma forma de, como as coisas já acalmaram, a gente está conseguindo pensar, um ambiente muito mais tranquilo, graças às constelações que a gente fez. Agora, uma das coisas que abriu espaço agora é isso, né? De a gente já conseguir olhar para esse tipo de questão, assim, de melhorar, inclusive, a condição para o próprio funcionário, né? Enfim, então, sem dúvida, é um antes e um depois de a gente entrar com o trabalho de constelação. Legal. E é automático, assim, é na hora. Faz a constelação hoje, no dia seguinte, ou 2, no máximo 3 dias depois, assim, tu já começa. Às vezes não é assim tão direto, tão palpável, assim, sabe? Mas o cara já sente que tá diferente, que tá melhor, que tá mais leve, que tá fluindo, que aquilo já tá se resolvendo. É impressionante, é imediato, assim. Legal. Então, acho que é isso. Legal. Eu estava um pouco nervoso no começo, não sabia se eu ia conseguir falar, porque não faz parte do meu dia a dia, né? Eu sei fazer obra, não sei conversar, assim, falar, sabe? Mas estou me sentindo muito, muito bem tranquilo agora. Obrigado aí pela hospitalidade, pela maneira que vocês foram conduzindo a conversa aí, que me deixaram bem à vontade. Muito obrigado. Obrigada a você, Matheus. Avisar, Cris, que a gente já tem um calendário programado para as próximas, né? Então, eu vou passar para vocês esse calendário que está mais ou menos nos próximos 2 meses, já programadas, algumas conversas assim com temas. E aí, se vocês puderem também divulgar isso para suas redes, enfim, falar isso para as outras pessoas, a gente gostaria realmente de ter um grupo maior de pessoas, assim, para a gente conversar mesmo sobre isso, né? E ampliando esse diálogo, assim. Hoje, eu acho que a gente começou super com o pé direito, assim. Muito obrigada, Cris, obrigada, Matheus, assim, foi muito legal, assim, de verdade. Então, só tenho a agradecer a vocês, assim. A ideia, né, eu estava falando com a Cris, com o Aurélio, é assim, todo mundo, né, no final, quem vai estar com a gente vai falar de um porquê da constelação, de um para quê e de um como, né? Então, que foi o que o Matheus contou, né? O porquê que ele chegou nisso, né, através das questões pessoais. Aí, para quê, né? Como é que ele foi evoluindo dentro disso e agora como que está lidando com isso no seu dia a dia? Eu acho que essa é um grande norte para a gente saber, né? Que essas pessoas que estão envolvidas com constelação, como é que elas começam, transitam e como que elas veem o futuro, né? Como que elas olham para o futuro, né? Usando constelação. E se colocar à disposição, né, Adri? Sim. A gente está à disposição aí para conversar, qualquer um que queira bater um papo com a gente super aberto para essas conversas. Todo mundo que está aqui, por favor, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Isso. Você vai passar as datas, né, Adri? Mas eu acho que já dá para chamar para a próxima, que é terça-feira, dia 2, né? Ah, boa, Aurélia, boa. Qual que é, Aurélio? Dia 2? Terça-feira, dia 2 de dezembro, 20 horas, tá? Então, o nosso convidado é o Leonardo Marques, um especialista em pensamento sistêmico e em cultura organizacional. Então, ele vai falar sobre cultura organizacional e como o sistêmico pode ajudar nas questões de cultura organizacional. É isso, né? Porque quem é das constelações muitas vezes acha que o paradigma sistêmico está todo ligado com constelação. Mas o pensamento sistêmico, o paradigma sistêmico, na verdade, ele é muito mais amplo do que as constelações. As constelações são só uma linhazinha dentro desse guarda-chuva. Quando eu falo linhazinha, não é tentando diminuir as constelações, não, porque eu adoro, mas é que realmente é um universo que se abre além das constelações. Então, a gente vai trazer esses outros temas também de abordagens sistêmicas dentro das empresas, né? Assim, como é que a gente pode lidar com isso? Vai ter gente muito boa, viu, gente? Bem legal. Vai ter um amigo muito antigo meu que é consultor, que usa antroposofia como consultoria. Ele está marcado já no mês que vem, dia 20 de janeiro. Vai ser um papo com ele. Depois a Adriana passa, mas assim, já para vocês saberem que é um cara que o Jair Moge, o nome dele, se vocês quiserem pesquisar, ele tem livros, aí é muito legal.
ele fez curso de constelação comigo, ele não é constelador, mas ele aplica como o Matheus nos trabalhos que ele faz. Então, e é um cara que tem 70 anos de vida e está há mais de 50 nesse mercado de um trabalho de consultoria para a empresa com uma técnica da antroposofia que é super disruptiva também, né? Muito legal. Então, a Adriana vai fazer uma agenda aí e disponibilizar para vocês saberem. Tá? Muito legal. A ideia é que a gente possa... Pergunta. Oi? Só uma pergunta, por onde que essa agenda vai ser divulgada? Porque eu quero participar e já me veio uma meia dúzia assim na cabeça, que esses caras têm que vir aqui assistir. Uhum. Boa, Matheus, eu passo para vocês por WhatsApp. Mas eu passo para vocês por WhatsApp. Eu estou vendo agora como me comunicar com todo mundo. Assim, o WhatsApp está limitando muito as comunicações. Eu não sei se você está passando por isso, Cris. Diz que agora para a lista de transmissão vai ter que tudo ser... Enfim, mas eu vou ver. Eu dou um jeito disso chegar até vocês. Pode deixar, que agora eu já tenho e-mail e WhatsApp para todo mundo. E vai, Odri. Passo para a Cris também. A Cris também divulga. Eu sei que vocês recebem as comunicações da Cris. Ela vai estar junto com a gente sempre. Assim, a gente está numa parceria com isso daí. Então, por mim ou pela Cris, vocês vão saber. Fala, Ru, desculpa. Não, só para, de repente, colocar no nosso site também, né, a programação. Ah, sim, eu vou colocar no nosso site, até vou... ver se eu posso mandar aqui, que já fica fácil de vocês entrarem lá. Vou pôr aqui no chat, quem quiser ver depois. Vocês também têm mídias sociais, tipo Instagram, alguma coisa assim? Temos abandonada. Eles são que nem tu, assim, mais ou menos, Matheus, eles estão iniciando. Mas isso aqui também é um exercício, né? Porque parece que hoje não basta ser constelador, não basta ser um super profissional, não basta tu ser um especialista e, enfim, né? A gente tem que vídeo. A gente tem que entender de vídeo. É youtuber. Tem que ser youtuber, tem que falar, né? Tudo exercício, gente, tudo exercício. Não, assim, as nossas redes sociais realmente é nosso calcanhar de Aquiles, assim, não tão boas. Mas o site está atualizado direitinho, por lá vocês conseguem entrar em contato com a gente também, a gente fala com vocês Sim. Por lá também. E sempre podem usar meus contatos, tá? Eu boto vocês em contato, junto todo mundo e pronto. Legal, Cris. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada. Até terça, então, né? Seja bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado a vocês aí, pretendo participar outras vezes aí como ouvinte também, foi bem bacana, bem bacana mesmo. Legal, gente, legal. Bom, um abração para todo mundo aí, então um ótimo final de semana, e aí a gente se vê semana que vem ou nos próximos encontros, então. Tchau, tchau. Obrigada. Gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.